Vamos lá. Setas na alma. Juma, o que é seta? Primeiro, a linguagem, a gente tem que ser explícito, tem que explicar. Eu, professor, como mestre, eu gosto de explicar as coisas. Seta é a ponta da lança. É justamente uma setinha, né? Isso aqui, ó. A ponta da lança tem aquela setinha. Então, a linguagem que é usada no mundo grego é a ponta da lança, né? Seta, seta. Então, quando Paulo faz esse uso de seta lá em Efésios, no capítulo 6, mais ou menos no verso 6 também, se não me engano, 16, ele usa essa questão de seta como se fosse assim, a ponta onde está envenenada. E aí ele usa essa linguagem no sentido espiritual. Setas são energias, setas são energias psíquicas e espirituais que são lançadas sobre nós, no nosso corpo, na nossa psique, no nosso coração, na nossa alma. Então, as setas vêm nos atingir. As setas não nos atingem no espírito. As setas nos atingem na alma, no coração, na psique, nessas três áreas, tá bom? As setas nos atingem na alma, no coração e na psique, não no espírito. Então, tanto que a armadura de Deus é para a alma. Então, vamos lá, gente. Vamos compreender como funciona essa percepção para que a gente compreenda bem. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por elas muito se contaminem. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aqui você está vendo um texto de Paulo, e possivelmente poderia também ser um texto de Paulo em Hebreus, mas como a gente não tem o autor correto, um texto aos Hebreus. Ele nos traz o quê? Que a gente tem que tomar cuidado para que a graça de Deus não seja privada em nós. E isso nos leve a ter raiz de amargura, brotando em nós perturbações e a gente se contaminar. Porque muitas vezes a nossa vida está de forma estranha, porque às vezes muitos de nós foi atingido por uma seta de alma. O que é uma seta de alma? Seta de alma é justamente um pensamento, um desejo, uma energia lançada contra você. Não, como é? Maldição sem causa. Eu não sei quem inventou essa frase. Olha o que acontece. Quando alguém fala assim, maldição sem causa não pega. Olha só, a gente está falando de maldição, estamos falando de energias. Você pode ser a pessoa mais. Você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Mas se você tiver, infelizmente, se você tiver debaixo, com baixa imunidade espiritual e intelectual, se você tiver, a gente pensa que baixa imunidade é só biológica, só fisiológica, não. Quando você está em baixa imunidade, você não está imunizado também no sentido espiritual, você pode ser atingido por fragilidades. Presta atenção. Lembre-se de Elias, ficou debaixo de um zimbro pedindo a morte. Um profeta no nível de Jesus. Moisés, Elias e Jesus se encontraram no Tabor. Elias estava num nível muito alto, Elias estava num nível muito grande. E eu quero que você entenda que mesmo assim, Elias pediu a morte. Então vamos lá, alguma coisa aconteceu com Elias. O que aconteceu com Elias? A seta que Jezabel mandou nele. Vocês lembram disso? Elias recebeu uma seta através de uma notícia. Olha, assim diz a rainha, que amanhã, essa hora, Elias teve medo, ele sentiu o ódio de Jezabel. Ele sentiu, porque não foi só a notícia. Então vamos compreender. Jesus no Getsêmani entra num estado de sofrimento tão grande o estado de sofrimento de Jesus, que ele começa a suar, o batimento cardíaco dele vai muito acima do natural, um nível de estresse enorme, e Jesus começa a suar em sangue, então, com o sangue. Então vamos entender que isso acontece com pessoas ungidas, sim. Acontece de você ser atacado, sim. Agora, como Paulo disse, tem que ter o escudo da fé, para que você possa apagar as setas inflamadas. Porque o problema não é só o que te enviam, é o que fica. Enviar, vão sempre enviar em você. E nós vamos ver quais são os tipos de ataques que nós sofremos. O primeiro é a inveja. A inveja é básico, ok? É o olho gordo, é o chamado olho grande sobre a sua vida. Vamos entender, como diz o apóstolo Paulo, se você tiver com o escudo da fé, essa inveja você vai até senti-la.
Você vai até sentir a inveja, mas ela não vai poder, de forma alguma, ela não vai poder ficar em você. Ela não vai poder fazer efeito em você. Num primeiro momento, você sente, poxa, eu estou sentindo alguma coisa, é uma inveja. Alguém lançou em você, na sua empresa, na sua casa, você sente um peso, você sente um incômodo. Naquele primeiro momento você fica assim meio... Mas uma coisa é você sentir o ataque, outra coisa é você fazer com que o ataque seja efetivo na tua vida. Vocês estão compreendendo isso, gente? Há entendimento? Ok? Então, a inveja, gente, o que acontece com a inveja? A inveja é um traço, infelizmente. Tá? Infelizmente, a inveja é um traço, é algo que vem sobre a sua vida. Então você tem que vigiar. Você tem que entender que isso também traz setas no sentido de mexer com você. Sabe? Outra coisa que você vai ver aqui, o que é? Outras pessoas se preocupam muito e tem isso, é a perseguição, gente. É você ter a nítida percepção, não só espiritual, mas psíquica. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso ou têm passado, a perseguição, né? O estado persecutório, ou seja, você estar sendo perseguido no trabalho, em casa, às vezes tem gente que é perseguida em casa por seus parentes, por incrível que pareça. Perseguido por pais, perseguido por irmãos, perseguido por cunhado, sogro, sogra. E essa perseguição, quando a pessoa não vai com a sua cara, eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma pessoa não gosta de você, ela tem pinimba com você, pinima, né? Quando a pessoa fala que não vai com a cara. Quando a pessoa ela faz de tudo para você se prejudicar, a gente tem que tomar um cuidado, porque esse estado de perseguição, ele provoca em nós muitas coisas. Primeiro, ele se você não tiver bem alicerçado em Cristo, chega um momento que você é atingido. Vamos lembrar de quem? Davi. Davi foi perseguido por Saul, não é isso? Perseguido espiritualmente, psiquicamente e fisicamente. Então, essas perseguições a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas perseguições, porque elas podem nos provocar males, podem nos enfraquecer. A nossa alma, infelizmente, a nossa alma, infelizmente, ela vai sendo atingida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, deixa eu adendar algo para você. Isso vai mexendo, isso vai atingindo você de uma forma tal que chega um momento que você já não quer nem lutar. Chega um momento que você não quer nem... porque você já está cansado. E ou você desiste, ou você exagera na luta. E aí você, ao invés de jogar xadrez, vai jogar boliche. Então, muito cuidado no estado de perseguição, porque a nossa tendência é revidar. Nossa tendência, em algum momento, é querer revidar, é querer fazer justiça com a própria mão, é querer, talvez, dar o troco à altura, querer fazer. E aí você entra no estado pior, porque quando você, no estado de perseguição, para bater, ou tenta dar o troco, tome muito cuidado, porque numa dessa você pode se perder. Muito cuidado mesmo. A perseguição, infelizmente, é uma das áreas em que há setas, né? A gente sente na alma, a gente até sonha, a gente começa a ter pesadelo que está sendo perseguido novamente. Trabalho, casa, vizinhança, igreja. Gente, quando falo igreja, eu falo com muita tristeza, tá? Toda vez que eu cito igreja também, eu não falo com alegria, eu falo com muita tristeza, porque essas coisas não deveriam existir na igreja. Mas tem muita gente, a igreja hoje carece... Eu não faço, se alguém fala assim para mim, pastor, quem carece de libertação? A igreja. A igreja evangélica precisa de libertação, queridos. A maioria, não vou generalizar, mas a maioria das igrejas evangélicas precisam de libertação. Por quê? Porque as pessoas que estão na igreja evangélica, infelizmente, elas não estão libertas e elas estão contaminando a igreja evangélica. Os pastores com pressa de crescer, os pastores querendo dinheiro, os pastores querendo consolidar seus ministérios, os pastores querendo tanta coisa que Jesus falou para eles não fazerem. O que está acontecendo? Eles estão deixando para trás algo muito importante, que é a libertação. A gente está cheio de gente doente dentro da igreja. A gente está cheio de pessoas que, infelizmente, estão doentes.
doentes espiritualmente, doentes psicologicamente, e é complicado você trabalhar com pessoas doentes. É muito difícil você trabalhar com pessoas que são adoecidas, enfermas mentalmente, enfermas psiquicamente.